Olá, queridos alunos! Vamos falar agora sobre índice Traynor. Olha só que interessante. Professor, como funciona esse índice? Ele é muito semelhante ao índice Sharpe. Vamos só relembrar índice Sharpe. Índice Sharpe, né? O índice Sharpe era a rentabilidade de um fundo menos a taxa livre de risco dividido pelo desvio padrão, né? Pelo desvio padrão. Desvio padrão, ok? O índice Sharpe, o índice Traynor, ele é muito semelhante ao índice Sharpe. Ele vai ser a rentabilidade também do meu fundo, menos a taxa livre de risco, tudo igual lá em cima, dividido, só que não pelo desvio padrão, e sim pelo índice beta, né? Ambos, a mesma ideia, estão relacionando, tá? Vamos pegar aqui essa canetinha preta aqui, pra gente pintar aqui. Ambos fazem uma relação de risco, retorno. Assim como esse cara, risco, retorno. Né? Ambos é uma relação risco-retorno. A diferença é que o Sharpe considera como risco o desvio padrão, enquanto no Traynor o risco é o beta. O que muda? Normalmente o Sharpe, o índice Traynor, ele é muito utilizado em fundos de ações e em carteiras de ações, porque aí o beta, talvez, mas depende da ótica, depende para que você vai usar, pode ser utilizado como uma melhor medida ainda de risco, quando eu falar em ações, já que ele vai me pegar todo o risco sistemático, do que em relação ao desvio padrão, porque o desvio padrão me pega tanto sistemático quanto não sistemático, vai me pegar a oscilação. Então esse aqui é mais específico, vou pegar somente o risco sistemático, né? É uma viseira, uma maneira diferente de fazer a relação risco-retorno. E de novo, a grande diferença do índice Sharpe para o índice Traynor é exatamente o beta no lugar do desvio padrão. Então vale todas aquelas regras. Olha só, lembra índice Sharpe? A diquinha, lembra da TV Sharpe. Quanto maior a TV Sharpe, melhor é a imagem. Quanto maior o índice Sharpe, melhor a relação risco-retorno. Obviamente, isso também vale para o índice Traynor. Quanto maior o índice Traynor, quanto maior for esse índice, maior será a relação risco-retorno. Melhor é, né? Então, se eu tenho um fundo A, que o índice Traynor aqui, tá? Do fundo A foi de 2,3% e um fundo B, o índice Traynor foi de 2,8%, esse fundo B é melhor do que o fundo A. Aconselho melhor a aplicação do fundo B do que o fundo A. Lembre-se, de maneira geral, eu tenho a taxa livre de risco, que é a Selic, né? Hoje a minha taxa livre de risco, eu estou falando da Selic, ok? Selic. Então, um índice Traynor padrão é o quanto rendeu o fundo, menos a Selic, dividido pelo beta do fundo, tá? Beta da carteira. Fechou? Assim eu acho o índice Traynor padrão. Também tem um índice Traynor modificado, que a grande diferença é, sai a taxa livre de risco e entra o benchmark do fundo. Aí depende do meu fundo. Se eu estou falando do fundo de ações, eu vou colocar aqui talvez o Ibovespa, o IBRX, qual que é o benchmark que o fundo tem, tá? Mas o mais comum não é o modificado, é o padrão que eu uso a taxa livre de risco. Eu vejo o quanto meu fundo está rendendo a mais do que a Selic e divido pelo tamanho do risco que eu estou correndo para poder ter esse ganho a mais. Então a grande diferença então do índice Sharpe para o índice Traynor é que sai desvio padrão e entra coeficiente beta. E sempre essa relação aqui, quanto maior for o índice Traynor, melhor a relação risco-retorno e melhor é o fundo recomendado para o seu cliente. Mas você deve recomendar entre esses dois fundos, pela análise do índice Traynor, melhor a aplicação no fundo B. Falou índice Traynor, também estou falando em risco-retorno e lembra do beta. Fechou? Tranquilo então? Foi lindo. Próximo vídeo.